Então, olha, quem acompanha o mercado financeiro já sabe o quanto será pesado no bolso a elevação na taxa de juros, por exemplo. Agora o consumidor vai percebendo aos poucos, com o tempo, indo às compras do mês no supermercado, na busca por empréstimo, no pagamento do cartão de crédito. E as empresas que já lutam no dia a dia para se manterem em atividade, como é que fica? O custo também é sentido e pode levar à inadimplência, o que só piora a situação se depender de financiamentos. Vamos acompanhar o que tem a dizer o analista político e advogado tributarista Davi Andrade. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde, Davi. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente deixa essa conversa do Trump para depois dessa análise. Mas olha só, Davi, realmente, né, a inadimplência ela acaba sendo um obstáculo. A gente vê isso na questão do agro, né? Mas o agro depende muito do clima. Agora, as pequenas empresas estão tendo uma enorme dificuldade de pagar as contas devido a essas taxações sempre mais elevadas, né? Fábio, esse é um efeito perverso dessa falta de política fiscal do governo, né? É uma das consequências, é um dos efeitos. A gente está vendo aí a falta de política fiscal, esse gasto excessivo, esse excesso na arrecadação, né? Acaba levando a taxa de juros a um patamar, é o maior patamar em 19 anos, né? A Selic a 15%. Isso pressiona, portanto, as taxas de crédito dos bancos, dificulta mais a concessão do crédito, né? As pequenas e médias empresas precisam essencialmente do crédito para rodar suas operações, capital de giro, né? Não conseguem acesso a esse crédito para rodar suas operações, né? E, portanto, vão inadimplindo, né? Vão criando cenários de insolvência, que acabam redundando, nós estamos vendo isso aí, numa projeção para esse ano de números recordes em recuperação judicial no país. Já se fala em algo em torno de 2.400 empresas em recuperação judicial esse ano no Brasil. É o recorde desde a lei de reparações judiciais no país, que surgiu em 2005. Então, tudo isso, né, é consequência, basicamente, desse descontrole fiscal do governo, né? O Banco Central tem que balizar a taxa de juros para mais, porque o governo toma dinheiro no mercado, concorre com o crédito privado, né? O governo tem que se financiar, porque gasta demais, e, portanto, tem que se financiar com empréstimos. O risco do governo aumenta, a taxa de juros, portanto, aumenta, e isso pressiona o mercado como um todo. Nós estamos vendo aí um cenário de quase 8 milhões de CNPJs negativados no Brasil, e desses 8 milhões, quase 7 milhões são de pequenas e médias empresas. Quer dizer, são as mais impactadas porque também formam o maior contingente de empresas no Brasil hoje, né? Exatamente as micro, pequenas e médias empresas respondem quase 90% dos CNPJs no Brasil. Então, é um cenário muito difícil, né? Consequência única e exclusivamente desse descontrole fiscal que vai levando o Brasil a um colapso fiscal sem precedentes. A gente pode dizer que ainda teve a questão do aumento do IOF, né? Quer dizer, a pancada poderia ser maior. Só para trazer alguns números, Davi, se me permite, em maio, segundo o Banco Central, chegou ao crescimento de 11,6%. O número de endividamento, né? E pedidos de socorro justamente para gerar capital de giro. Quer dizer, o empresário, o investidor, ele não consegue ter um dinheiro para fazer a máquina andar. Ele está sempre correndo atrás de pagar o que já está devendo, né? Exatamente, Fábio. E aí, como as vendas caem, né? Até por uma pressão inflacionária também que existe, o consumo menor, as vendas caem, a empresa precisa buscar crédito para tocar suas operações. E veja, nós não estamos falando de crédito para investir, nós estamos falando de capital de giro. É crédito para tocar a operação, para existir e não para investir. E aí você tem esse cenário, a empresa não consegue acesso ao crédito porque os bancos também vão restringindo. A inadimplência vai aumentando e os bancos, a rigor, vão restringindo a concessão de crédito. Então a empresa precisa de acesso ao capital de giro, não consegue, né? As taxas são maiores, são mais caras, e aí qual que é o problema? É a quebra, a insolvência, essas são as recuperações judiciais. Então esse é um cenário, volto a dizer, único e exclusivamente pressionado, esses números pressionados, por essa falta de controle fiscal do governo que impulsiona os juros para patamares nunca antes vistos, né, Fábio? Estamos falando de 19 anos
nós nunca tivemos uma Selic tão alta assim. E aí a gente já raciocina o quê? Demissões, né? A empresa acaba, mais gente desempregada, uma situação realmente de muito desespero para os brasileiros, né? E você tocou num ponto muito, muito importante, que era a questão do IOF. Você imagina se esse decreto do IOF tivesse emplacado. Quer dizer, o crédito ficaria mais caro ainda, né? É aquele cenário que não tem nada de nós contra eles, não tem nada de ricos contra pobres, né? O crédito que financia capital de giro de micro, pequenas e médias empresas estaria mais caro se aquele decreto do IOF tivesse sido promulgado, né? E estivesse em vigência. Agora, Davi, e a situação, hein? O episódio Trump aí vindo com surpresa, deixando o mercado batendo cabeça. Qual é a sua avaliação? 50% pesado, né? Maior taxação do mundo, né, Fábio? Para o Brasil, que sempre foi um país aliado dos Estados Unidos. Acho que aí nós temos um problema grave de diplomacia, erros severos cometidos pelo governo Lula, alinhamentos equivocados, né? Alinhamentos equivocados com ditaduras, né? O governo Lula aí se manifestando a favor de Irã, contra Israel, batendo palma para Hamas, né? Nós vimos recentemente, há coisa de alguns anos, aí, o vice-presidente sentado numa solenidade em que alguns terroristas estavam lá, terroristas inclusive foram mortos por Israel. Então, veja, é muito grave, é um desalinhamento do governo Lula e, portanto, do governo brasileiro em relação aos países democráticos que sempre foram alinhados com o Brasil. Essa questão dessa taxação, para além da questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi citado nessa carta, né? Para além disso, o que vejo como motivação muito forte desse movimento do governo americano, Fábio, é a questão dos BRICS, né? O Brasil se alinhou ali nos BRICS num discurso que, no final do dia, pretende substituir o dólar nessas negociações desses países. É um projeto que não é do Brasil, é um projeto da China, um projeto da Rússia. E o Brasil fica ali como um boneco à mercê da gestão dessas grandes potências. Rússia com suas pretensões militares, China com suas pretensões econômicas, e o Brasil ali se servindo de um boneco na mão dessas grandes potências, né? E isso chamou a atenção muito fortemente do governo americano. Quer dizer, esse projeto de dedolarização dos BRICS, a substituição da moeda para uma moeda própria, isso afeta diretamente a economia americana. Então, é claro que tem a questão de alinhamento de Trump ao ex-presidente Bolsonaro, é uma das motivações, é claro, né? E essa motivação me parece muito clara, porque está lá na carta. Mas, para além dessa motivação, existe esse alinhamento absolutamente equivocado também do presidente Lula, do governo do Brasil, com essas economias do BRICS. É um projeto que o próprio presidente Trump já disse que se o Brasil entrasse nessa ia ser ruim, né? E os Estados Unidos não vão admitir que o dólar seja substituído como moeda de troca em mercados internacionais, né, Fábio? Então, está muito ruim essa história, está muito errado. É claro que o governo Lula não vai aceitar isso, né? Porque efetivamente vai dizer que está tudo certo, está tudo bem, a diplomacia brasileira está agindo corretamente. Se quiser dobrar a aposta, vai ser pior ainda. O Brasil não tem força para isso, claro que não, né? Não tem força para dobrar a aposta contra a maior economia do mundo. Quem vai perder somos todos nós, mais um pouco, né? É o país aí dilacerado por uma taxa de juros gigantesca, dilacerado por uma carga tributária que só aumenta, né? Os empresários exprimidos de um lado por uma taxa de juros perversa, do outro lado por tributos que só aumentam, de outro lado da parede um governo que só gasta sem controle e não quer enfrentar o problema estrutural do orçamento, e aí vem mais essa, uma sobretaxa de 50% que vai prejudicar muito, inclusive, o próprio agronegócio, né, Fábio? O próprio agro que exporta muito para os Estados Unidos, você imagina o reflexo disso para o agro. Então, uma coisa tem que ser feita. Acho difícil o governo Lula entender isso. Acho difícil. Davi, só para fechar aqui uma pergunta bem rápida. Diplomatas experientes, né, perguntam se é tarifa ou sanção, né? Porque misturar a política com laços comerciais tem seus riscos, né, para os dois lados. E neste caso, patentes,
propriedades intelectuais, streams que dominam, né, praticamente o mercado americano e o nosso, com a venda desses produtos estrangeiros. É delicado, né? Eu acho que um assunto deve ser talvez analisado por uma outra ótica e o comercial ser deixado de lado, porque, como você disse, a balança é favorável, né? Sem dúvida, Fábio. Isso é. Você tocou num ponto muito importante. Acontece que a diplomacia se estrutura muito também nas questões econômicas que envolvem esse comércio bilateral, né? O Brasil falhou muito gravemente ao se alinhar a ditaduras no BRICS, né? Servindo-se ou se colocando na bandeja como um instrumento de manuseio dessas grandes potências. O Brasil não tem nada com isso. Esse assunto não interessa ao Brasil. E o Brasil desalinhou-se com a maior economia do mundo nesse ponto. E está aí a maior motivação, eu vejo, a maior motivação dessa sanção é sanção mesmo. Não tenha dúvida, é sanção mesmo, por via de taxas de comércio, taxas de importação. Mas a sanção imposta pela maior economia do mundo. E olha o que isso representa, né, Fábio? Para o mundo inteiro. Nós estamos vendo duas economias que sempre foram alinhadas, né, o Brasil sendo penalizado por uma taxa que os Estados Unidos não aplicou a ninguém, nem mesmo a China, adversário comercial brutal dos Estados Unidos, nem mesmo a China. Quer dizer, os Estados Unidos estavam impondo ao Brasil, que é uma economia sempre alinhada, sempre foi uma democracia alinhada dos Estados Unidos, a maior sobretaxa em comércio exterior. Isso é muito grave e muito ruim para a imagem do Brasil. O que os Estados Unidos estão querendo dizer? Em primeiro lugar, a democracia brasileira falha internamente, né, sob o ponto de vista do governo americano, falha terrivelmente, né? Internamente a democracia está falha, e isso, sob o ponto de vista do alinhamento da política externa, falha terrivelmente também, porque se alinha a economias que são adversárias diretas dos Estados Unidos. Então, há um problema sério denunciado pelo governo americano, ou o Brasil entende isso, ou vai continuar à margem da história, e quem vai perder somos todos nós, né, Fábio? Somos nós aqui, quem produz nesse país é que vai perder. Davi, nos resta realmente aguardar, né? Aguardar na esperança realmente que haja um diálogo, sensatez, diplomacia, para que a gente possa continuar com boas relações com os Estados Unidos, porque o agronegócio tem muito a perder. Muito agradecido, uma boa tarde, até a próxima oportunidade, Davi. Muito obrigado, Fábio, até a próxima. Um abraço.